Olá, tudo bom? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estou aqui com vocês para responder essa questão número 3 da Unesp 2017. Estamos no livro 1, frente 1, capítulo 2, tudo bem? Estamos na página 72, questão proposta número 3. Vamos dar uma olhada aí, então? É uma questão que nos mostra, primeiro, duas imagens. A primeira é uma foto do Parque Nacional do Grand Canyon, que fica no estado do Arizona, nos Estados Unidos, ok? E na parte de baixo nós temos uma outra imagem também do Grand Canyon, mas agora um esquema, né, que representa aí os estratos, as camadas das estruturas rochosas, né, que compõem ali a região, essa formação famosa, né, que é o Grand Canyon. Tudo bem? Antes da gente dar uma olhadinha nas questões, eu vou dar um breve panorama a respeito da formação das estruturas rochosas ali do Grand Canyon, para que a gente tenha um pouco mais de facilidade para trabalhar com aquilo que as alternativas estão nos dizendo, tudo bem? Então, para facilitar um pouco o nosso raciocínio, eu vou mostrar aqui algumas imagens para a gente ter uma noção de como isso funciona. Bom, aqui temos mais uma imagem do Grand Canyon, agora colorida, né? Dá para observar um pouco melhor. E a gente consegue verificar que o Grand Canyon, na verdade, é uma formação de grande extensão. E reparem que comigo nas laterais a gente consegue observar isso. É uma estrutura disposta em camadas, tudo bem? Ao fundo a gente também consegue verificar essa característica, né? Uma estrutura rochosa disposta em camadas paralelas e horizontais. Isso é, na verdade, uma composição tipicamente associada às rochas sedimentares, tudo bem? Geralmente as rochas sedimentares apresentam esse tipo de estrutura, né? Uma disposição em camadas, né? Uma característica de estratificação, tudo bem? Por conta do processo de formação dessas rochas. Você pode relembrar brevemente o processo de formação das rochas sedimentares pensando na deposição dos sedimentos. Os sedimentos, né, que nada mais são do que fragmentos de rochas que sofreram processos de desgaste, que a gente vai chamar de intemperismo e erosão, ok? Então, as rochas sofrendo intemperismo e erosão vão sofrer esse desgaste material que antes estava ali presente nas rochas, vai sofrer essa fragmentação e vai se acumular nas partes mais baixas. Se acumulando nas partes mais baixas, esse material vai eventualmente, né, se sobrepondo, se compactando até formar uma rocha. Então, as rochas sedimentares elas têm por característica essa disposição em camadas, esse tipo de estrutura estratificada. Você identificou essa estrutura estratificada em camadas paralelas e horizontais, muito possivelmente se trata de uma rocha sedimentar. Tudo bem? Então, no caso, a gente consegue justamente observar essa condição. Né? Numa outra imagem, isso ainda fica mais claro. A gente consegue verificar aqui claramente essa disposição nas camadinhas horizontais. Tudo bem? E aí, olha que detalhe interessante. O Grand Canyon, na verdade, hoje ele tem essa formação de canyon, né, de um escavado ali, né, de vários vales bem estreitos e bem íngremes, por conta basicamente de um processo também de intemperismo, também de erosão, no caso, realizado pelos rios aqui da região, com destaque para o Rio Colorado, quase com o Rio Colorado que passa aqui na região, tudo bem? Que é o principal rio aqui da bacia em questão, nessa localidade. E aí você tem todo esse conjunto de afluentes do Rio Colorado e de outros rios aqui também que vão realizar esse trabalho de escavar as estruturas rochosas. Imagine um rio percorrendo uma estrutura rochosa pelo mesmo caminho durante milhões e milhões de anos. A tendência é que, conforme o tempo vai passando, esse material vai sendo transportado pelas águas do rio e vá sendo eventualmente, né, escavado aí o vale por conta dessa atuação da água, por conta dessa erosão, por conta desse intemperismo. Tudo bem? Então, na verdade, o Grand Canyon é um excelente, um perfeito exemplo do que a gente conhece como erosão fluvial. Tudo bem? Os rios realizando o movimento, né, de desgaste, de escavação aí dessas estruturas rochosas, formando isso que a gente conhece como um cânion. Tudo bem? Então, o Grand Canyon nada mais é do que resultado deste processo de intemperismo e de erosão realizado por um rio sobre uma estrutura rochosa sedimentar. Vale ressaltar que geralmente as estruturas sedimentares têm, de fato, né, pela sua porosidade, eventualmente inclusive pela sua constituição química, dependendo do tipo de rocha, mas elas geralmente apresentam uma menor resistência aos processos erosivos. Elas são geralmente mais suscetíveis à atuação desses processos, elas sofrem com esse desgaste de modo um pouco mais rápido, se eu fizer uma comparação com outros tipos de rocha, como as magmáticas e as metamórficas. Então, de modo geral, a gente também pode fazer essa correlação aqui. Certinho? Pensando nesse raciocínio, vamos dar uma olhada então novamente na questão. Agora vendo um pouco das alternativas dessa questão.
Bom, ele vai falar o seguinte: é correto afirmar que as imagens do Grand Canyon apresentadas demonstram, na alternativa A, ele fala do processo de uso e ocupação do solo e as potencialidades da atividade extrativista mineral. Se você já viu uma imagem de uma cava de mineração, de uma área de mineração, em certa medida isso pode te lembrar, eventualmente, a formação que a gente tem ali na imagem do Grand Canyon. Mas vale ressaltar, no caso, o Grand Canyon não tem, né, no seu processo de formação, uma atuação direta da sociedade, da humanidade. Né? Não foi um processo antrópico, né? Em outras palavras, que ocasionou as formações que a gente tem ali. Tudo bem, aquilo, na verdade, como a gente já viu comentado, é resultado de um processo natural de passagem dos rios, entre outros fatores. Então, não podemos associar o processo de extrativismo mineral àquela região, lembrando que, na verdade, o Grand Canyon também está no Parque Nacional, né? Então tem todo um conjunto ali de regras a serem seguidas, praticamente nenhuma atividade econômica ou nenhuma ocupação permanente é permitida. Então, muito pelo contrário, não podemos correlacionar essa estrutura à atividade humana. A alternativa B nos fala de transformações provocadas pelos fenômenos da natureza e a expressão do tempo geológico. Essa é a alternativa correta, eu retomo ela depois que a gente fala das demais, tudo bem? Então vamos ver primeiro então a alternativa C. Os impactos da ação humana nas formas do relevo e o desequilíbrio provocado pelas ações nos processos deposicionais. Isso efetivamente pode acontecer, né? A atuação da sociedade, a atuação humana, eventualmente pode alterar, pode transformar um pouco o ritmo dos processos geomorfológicos, mas não é o caso, ok? Como a gente havia comentado, novamente, se trata de um processo de intemperismo de erosão realizado pelos rios, não tem qualquer relação com atividades humanas. Na alternativa D, ele nos diz que o resultado do processo de epirogênese e a presença de aquíferos ao longo das vertentes. O termo epirogênese, aqui um comentário breve, ele faz menção, na verdade, a um conjunto de processos endógenos, ou seja, né, processos que estão relacionados e associados às dinâmicas internas do nosso planeta, tudo bem? Então, no caso, especificamente, a convecção do magma lá no manto, na astenosfera, nas camadas internas da estrutura do nosso planeta. Então, não tem qualquer relação com um processo de intemperismo e de erosão. Não podemos atribuir ao processo de epirogênese essa dinâmica, ok? Não vou entrar em detalhe para falar o que é epirogênese, não é tão pertinente, mas de modo geral, né, lembrando que se trata de um processo endógeno, não tem a ver com os fenômenos climáticos, hidrológicos, biológicos, não podemos então fazer essa correlação. Ainda fala da presença de aquíferos. Os aquíferos eles podem aparecer em estruturas sedimentares, eles são inclusive aquíferos são grandes reservatórios de água, né? E eles são geralmente mais extensos, mais com uma maior capacidade, né? Quando se formam em estruturas sedimentares. O que justifica isso é justamente o fato das estruturas sedimentares terem mais porosidade, elas têm mais espaços entre os grãos que estruturam a rocha, o que permite que essa água ali se acumule, ok? Então, aquíferos estão associados às rochas sedimentares, mas não é o caso aqui, não teremos como fazer uma correlação direta, pelo menos com as imagens que a gente tem. E na alternativa A, ele vai falar da modelagem do relevo pelo processo erosivo, até aí tudo bem, e os diferentes horizontes encontrados no solo. Qual é o problema dessa alternativa? Por a gente estar falando de solo, a gente também faz uma diferenciação em camadas, né? Cada uma das camadas tem características gerais do ponto de vista estrutural e químico que vão se diferenciar, tudo bem? E isso pode eventualmente causar uma certa confusão com essa estrutura estratificada das rochas sedimentares. Então, é comum, já vi essa dúvida aparecer em algumas ocasiões, o aluno se depara com essa imagem e fala, opa, se trata, né, de horizontes de solo, mas não, tudo bem, aqui estamos falando de estruturas, de camadas na estrutura rochosa. O solo é somente uma, né, estreita camada ali, se a gente comparar o tamanho dessa estrutura, que vai estar ali na parte superficial, tudo bem, em contato com a atmosfera. Então, o Sol, na verdade, não tem uma extensão assim tão grande para ser representado como foi nessa imagem. E também vale o comentário, né, na região aqui o clima é predominantemente seco, né, e até pela inclinação do relevo é difícil você ter um processo de desenvolvimento vertical, de aprofundamento maior do solo. Então, também não seria o caso por essa razão. Tudo bem? Então, a gente chega na alternativa B também, eliminando as demais. Vamos dar uma lida no que diz ela novamente. As transformações provocadas pelos fenômenos da natureza. Então, ele generaliza todo o conjunto de processos de intemperismo, de erosão, como fenômenos da natureza, né? Abarcando os fenômenos climáticos, hidrológicos, biológicos, ok?
E também ele vai falar ali da expressão do tempo geológico. Por que essa ideia de expressão do tempo geológico? Vou mostrar mais algumas imagens para vocês para reafirmar essa ideia. São algumas imagens aqui de rochas sedimentares para a gente ter uma noção do porquê dessa ideia de expressão dos períodos geológicos. Se cada uma dessas camadas que constituem uma rocha sedimentar se formou por conta da deposição de sedimentos em um determinado momento, eu posso considerar que cada uma dessas camadas se remete a determinados períodos históricos. Aliás, melhor dizendo, né, determinados períodos geológicos, tudo bem? Históricos não, né? Estamos falando de tempo geológico, então é uma cronologia um pouquinho diferente. Quer dizer, então, que as camadas que estiverem na parte inferior, né, de uma estrutura determinada, ela possivelmente tem uma idade maior, né, do que aquelas que estão na parte de cima, ok? Se a parte de cima se formou, né, a partir da existência das demais partes, a gente pode fazer essa cronologia, ok? Então, as rochas sedimentares, elas são interessantes porque elas são rochas que nos permitem, de certa forma, fazer essa reconstrução da cronologia, né, dos fenômenos geológicos e geomorfológicos. Então, mais uma imagem para corroborar essa ideia, ok? Novamente, a mesma lógica. Cada camada se formou em um momento, em um evento de deposição de sedimentos ali em determinado momento geológico, e aí a gente pode, portanto, fazer essa correlação. Cada uma das camadas corresponde a um período. Tudo bem? Belezinha? Então, chegamos novamente ali à alternativa B, certo? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Até uma próxima. Bons estudos para você.